Nós somos a luz do mundo. Afinal, para que serve a luz de Deus no mundo, através de nós? É melhor ser um palito aceso do que ser um farol apagado. O farol pode ser enorme, mas se ele estiver apagado, ele não serve para nada. E é no escuro que você vê a diferença. Imagine uma densa escuridão e você sem rumo a seguir por causa da escuridão, e tem um farol gigantesco apagado. Ele de nada serve. Mas se alguém está com um palito aceso, ele se torna referência. A gente consegue perceber onde ele está aceso, a gente passa a se guiar por aquele pequeno facho de luz. Embora seja pequeno, conseguimos enxergar melhor e sermos guiados por ele. E o mais impressionante é que uma grande fogueira é acesa por um palito, e Deus pode usar você como esse palito para acender corações apagados. Essa pequena chama que há dentro de você pode ser usada por Deus para acender corações sem luz, sem esperança. Quando Jesus declarou, "Vocês são a luz do mundo", Mateus 5,14, ele não estava apenas fazendo uma afirmação simbólica, mas transmitindo uma missão profunda e transformadora aos seus seguidores. Para entender a verdadeira profundidade dessa mensagem, é necessário mergulhar na simbologia da luz e no significado de ser a luz do mundo. A luz, em muitas culturas e religiões, é associada ao bem, à sabedoria, à pureza e à verdade. Na Bíblia, a luz é frequentemente ligada à presença de Deus, à revelação divina e à orientação espiritual. A primeira comparação que podemos fazer é de que assim como a luz ilumina um ambiente, nós, como seguidores de Cristo, somos chamados a iluminar o mundo ao nosso redor com a verdade do Evangelho. A luz de Cristo em nós não é algo que deve ser escondido ou abafado, mas algo que deve ser compartilhado com os outros. Como uma lâmpada acesa em uma casa escura, a luz do cristão é chamada a brilhar, a iluminar os caminhos daqueles que vivem nas trevas do pecado, da ignorância e da desesperança. Ou seja, nós viemos ao mundo para trazer a luz de Deus aos corações apagados. Luz em um mundo de escuridão. No início da criação, Deus disse, "Haja luz." Gênesis 1:3. Desde os primeiros momentos da existência, a luz foi vista como algo essencial para a ordem e a vida. Em um mundo de escuridão, a luz de Deus traz clareza, direção e vida. Jesus, como a luz do mundo, João 8:12, veio para dissipar as sombras do pecado e trazer redenção à humanidade. Ele é a luz verdadeira que brilha no meio das trevas do coração humano. Quando Jesus diz que nós somos a luz do mundo, ele está nos convidando a refletir essa luz divina para os outros. Assim como a lua não tem luz própria, mas reflete a luz do sol, os cristãos não têm luz própria, mas refletem a luz de Cristo para o mundo. Em um mundo cheio de injustiça, sofrimento e incertezas, ser a luz do mundo é um chamado a oferecer esperança e a direcionar as pessoas para a verdade. A luz, nesse contexto, é a revelação do amor de Deus, que nos ensina a amar o próximo, a perdoar, a servir com humildade e a viver em conformidade com os princípios divinos. Em um mundo onde as sombras do egoísmo, da violência e da mentira podem dominar, os cristãos são chamados a ser um farol de luz que guia os outros para um relacionamento restaurado com Deus. A luz não é para ser escondida. Jesus ainda acrescenta, "Não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de um cesto, mas no velador. Ilumina todos os que estão na casa." Mateus 5:15. Aqui, a metáfora da luz se torna ainda mais clara. A luz de Cristo em nós não foi dada para ser escondida ou abafada. Se a luz fosse escondida debaixo de um cesto, ela perderia sua função. Da mesma forma, se os cristãos não viverem sua fé abertamente, a mensagem do Evangelho perde seu impacto. A luz precisa ser visível para que as pessoas a vejam e sejam atraídas por ela. Essa luz, no entanto, não é nossa, ela é de Cristo. É através de nossas ações, palavras e atitudes que a luz de Deus brilha para os outros. Assim, ser a luz do mundo não significa apenas dizer palavras de fé, mas viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Somos chamados a ser testemunhas vivas, a refletir o caráter de Cristo em tudo o que fazemos. Quando agimos com compaixão, justiça, humildade e integridade, somos como a lâmpada que ilumina a casa inteira. Quando ajudamos os necessitados, defendemos os oprimidos e mostramos graça em vez de condenação, estamos deixando a luz de Cristo brilhar através de nós. A luz e as boas obras. Jesus também nos lembra que nossas boas obras devem ser vistas pelos outros para que glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mateus 5:16. As boas obras não são feitas para nossa própria glória, mas para a glorificação de Deus. A nossa boa obra é para o mundo ver Deus em nós e através de nós. Somos a luz do mundo não para que as pessoas nos aplaudam,
mas para que elas vejam em nós o reflexo do caráter divino e reconheçam a grandeza de Deus. Quando vivemos de maneira íntegra e amorosa, não apenas cumprimos nosso papel como luz, mas também apontamos para a fonte dessa luz, Jesus Cristo. As boas obras, portanto, são uma extensão natural de nossa fé. Elas não podem ser separadas da nossa identidade como cristãos. A luz que brilha em nós é fruto de um relacionamento autêntico com Deus, e nossas ações no mundo devem ser um reflexo desse relacionamento. Somos chamados a ser uma influência transformadora, não apenas nos círculos religiosos, mas em todos os aspectos da sociedade. A luz não brilha apenas dentro da igreja, ela deve iluminar todas as áreas de nossas vidas, nossas famílias, nossos locais de trabalho, nossas comunidades. A luz como guia para os outros. Além disso, a luz tem uma função de guia. Quando alguém está perdido ou em perigo, é a luz que oferece a direção segura. Jesus, como a luz do mundo, é aquele que guia as pessoas para a salvação. Ele é a estrela da manhã que aponta o caminho para a vida eterna. No entanto, ao nos chamar para sermos a luz do mundo, ele nos convida a compartilhar essa orientação com os outros. A luz de Cristo em nós pode ser a chama que ilumina o caminho de outra pessoa, que está em busca de respostas, de significado e de propósito. E quanta gente está perto de nós à procura de um caminho, de uma direção a seguir, está à procura de uma orientação segura. E nós, como quem brilha refletindo a luz de Cristo, devemos ser o farol a dar uma direção a elas. Ao refletirmos sobre a responsabilidade de ser a luz do mundo, é crucial entender que a luz não se limita ao que fazemos, mas também ao que somos. Nossa identidade em Cristo nos transforma, e essa transformação é visível no mundo. Assim como uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida, Mateus 5,14, a verdadeira luz em nossas vidas não pode ser disfarçada. É uma luz que brilha nas trevas e revela a verdade do Evangelho, um convite aberto para que todos venham à luz de Cristo e encontrem vida. Quando carregamos dentro de nós a luz de Cristo, tudo em nós necessariamente muda. Muda nosso comportamento, nosso caráter, nossa fala e até nosso sotaque passa a ser celestial, porque falamos a linguagem do reino que nós pertencemos. Quem é de Deus fala como filho de Deus, se comporta como um filho de Deus, tem amor pelas almas como Deus tem. Quem carrega a luz de Cristo é um imitador de Cristo. Conclusão. Portanto, ser a luz do mundo é um chamado a refletir a glória de Deus, a viver em conformidade com seus ensinamentos e a ser uma presença transformadora no mundo. Como a luz que brilha nas trevas, os cristãos são chamados a iluminar os lugares onde há escuridão espiritual, trazendo clareza, verdade e esperança. Não podemos esconder essa luz, mas devemos compartilhá-la com todos ao nosso redor, de modo que, ao verem nossas boas obras, as pessoas glorifiquem a Deus. Quando fazemos isso, cumprimos nosso papel como luz do mundo, cumprindo a missão que Cristo nos deu e cumprindo o propósito para o qual fomos chamados, ser um reflexo da luz que é Ele mesmo. As pessoas precisam olhar para nós e não nos enxergar. As pessoas precisam olhar para nós e ver uma luz, e essa luz é Jesus. Nós não somos a luz, mas Deus pode te usar como uma luz que indica o caminho para Ele. Nós não somos o caminho, mas Deus pode nos usar como placas que indicam o caminho para Ele. Porque o centro de todo o Evangelho é Cristo, e o centro da vontade de Cristo é fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai é resgatar a humanidade para Ele. Deus quer te usar para acender corações apagados. Jesus disse que Ele é a luz do mundo, e quem segue a Ele nunca andará em trevas. Afinal de contas, você tem sido a luz de Cristo neste mundo em trevas ou também precisa ser guiado porque ainda está sem o brilho de Cristo? A luz de Cristo brilha em você ou você tem sido um farol apagado? As pessoas, quando olham para você, o que elas veem? Veem trevas ou veem uma luz brilhante que aponta para o céu? Deus é o único que pode transformar morte em vida, fracasso em vitória, desespero em esperança, trevas em luz. Eu desejo que a luz brilhe plenamente em você para que, assim como a lua à noite reflete a luz do sol, nós também venhamos a refletir Deus aos corações que estão em trevas, aos corações que estão perdidos neste mundo tenebroso. Que Deus te use poderosamente para guiar as pessoas até Ele. Que seja você a candeia de Cristo nestes tempos difíceis. Que Deus te abençoe e te fortaleça. Meu Deus, venho a ti em oração te pedindo para que o Senhor não permita que sua luz em mim se apague, que eu não envergonhe seu nome e que eu seja sua testemunha fiel, levando sua luz a todos que precisam. Fique com Deus. Amém.